O Campeonato Brasileiro, que vai chegando ao seu final, não teve nenhum time que tenha se destacado para valer. Nenhuma das equipes conseguiu mostrar um futebol convincente, nenhum dos times foi de ampla supremacia, exceto o Botafogo em boa parte da competição, mas em compensação, no segundo turno ele faz uma campanha de rebaixado, uma campanha próxima à de América, Curitiba, Goiás, times que já estão certos na segunda divisão no ano que vem. Então, se você olhar o conjunto da obra, não houve nenhuma equipe que se destacasse para valer, né? Inclusive o campeão, Palmeiras. Sim, campeão que matematicamente vai confirmar esse título na próxima quarta-feira. Teria que acontecer uma combinação maluca de goleadas para que o Palmeiras perdesse o título. E a gente sabe que isso não costuma ocorrer. Por isso, o Palmeiras já festeja o título da temporada sem ter nem de perto o brilho e a competitividade do time que ganhou o título também no ano passado. E vamos falar sobre isso e também sobre o Flamengo. O Flamengo que resolveu fazer festa fora de hora. Lembrando uma das páginas mais patéticas do clube em tempos recentes. Aquela comemoração pelo 6º lugar no Campeonato Brasileiro de 2017, quando o clube já tinha um investimento compatível com algo acima disso. Nesse vídeo que tem, antes de qualquer coisa, um recado para você. Você sabia que a calvície atinge a metade dos homens com até 50 anos? São dados da Organização Mundial de Saúde. E, em média, 30% deles sofrem com queda de cabelo antes dos 30. Não é mole, não. A calvície é um problema realmente que atinge a grande parte da população masculina do planeta. E você pode driblar, superar a calvície com a ajuda da Manual. A Manual é uma empresa britânica que chegou ao Brasil em 2019 e vem há muito tempo ajudando os homens aí a lutar, a vencer a calvície, a queda de cabelos. E está chegando o carnaval, final de ano, carnaval logo depois aí, em fevereiro, a autoestima masculina começa a brotar também e é hora de você definir como é que você quer aparecer no carnaval. Você quer botar um chapeuzinho, você quer colocar uma peruca colorida, um boné, ou você quer desfilar pela folia com aquela cabeleira imponente? Para isso, você deve entrar em contato com a Manual. Olha, com a Manual, você vai receber uma orientação feita por médicos especializados e, seguindo as suas prescrições, você pode conseguir bons resultados em alguns meses. É o que garante a Manual, que já tem muito tempo trabalhando na luta contra a queda de cabelos. Você acessa o link aqui embaixo, tem o cupom do mês com desconto, o cupom ANALISEMAURO40, ANALISEMAURO40, válido para o primeiro pedido e que concede um desconto de 40% na aquisição do kit que chega na sua casa em uma discreta embalagem, tá? Você vai receber os produtos da Manual aqui, ó. Você vai receber todos os itens direitinho, com toda a tranquilidade, como eu falei, de maneira bem discreta, e você começa a fazer o tratamento e seguindo as prescrições médicas estabelecidas pelo pessoal da Manual, você vai, em alguns meses, conseguir bons resultados. Então, entre em contato com a Manual, acesse o link na descrição, não esqueça do cupom Análise Mauro 40 e vença a luta contra a queda de cabelos. Então, você vê aí, a Manual está com a gente mais uma vez e você vê a promoção do mês. Acesse o link na descrição do vídeo e entre em contato com a Manual se você estiver aí enfrentando o problema de queda de cabelos, enfrentando a calvície. Gente, o que aconteceu nessa rodada, né? Você vê, o Palmeiras venceu o Fluminense reserva, como se esperava, por 1-0, como em outras partidas, contra o Vasco, contra o Goiás, o pessoal reclama de questões de arbitragem, de fato, aqui e ali teve um erro ou outro para um lado, para o outro, mas não é isso que está em discussão. O fato é que o Palmeiras é um time que, mesmo sem ser brilhante, é um time que é competitivo e que dificilmente, é quase impossível você ver o Palmeiras jogando sem seriedade. Ele pode jogar mal, pode ter uma partida ruim, mas o Palmeiras não é um time indolente, em momento algum. Isso não combina. Postura indolente e Palmeiras são coisas que não andam juntas. E por isso o Palmeiras acaba ganhando o título brasileiro, né? Como eu disse, tem 9 dedos das 2 mãos já grudados na taça. Será uma quase formalidade na quarta-feira a confirmação desse título. E por que isso? Porque num campeonato que o time que abriu frente, 14 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, em dado momento começou a fraquejar, mostrando que era possível que um outro fosse campeão, todo mundo se aproximou. Tanto que todos ficaram embolados ali. Entramos nessa rodada com 5 times com chances matemáticas de título. Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, Flamengo e Grêmio. Os 5 entraram na rodada 37 de 38 do campeonato com chances de título, matemáticas.
porque todo mundo se aproximou. É diferente do que ocorreu, por exemplo, no ano passado, na temporada passada, melhor dizendo, na Inglaterra. O Arsenal abriu vantagem, mas o City veio na corrida e atropelou e foi campeão. Um se aproximou. Dessa vez, o Botafogo, que foi descendo, se aproximou do bloco de baixo, que estava ali sempre embolado, perto uns dos outros, né? E com isso, especialmente o Atlético Mineiro, aliás, menos o Atlético Mineiro, que teve uma sequência sem vitórias quando o Felipão lá chegou, 10 jogos, né? E aí caiu muito, depois reagiu e se aproximou no segundo turno do campeonato com a melhor campanha da segunda metade do certame. Mas o Palmeiras, ele erra pouco. Ele não fica 10 jogos sem vencer, ficou 4, 5 ali, mas 10 sem vencer, que no Atlético não fica. Ele não toma goleadas como o Flamengo tomou, 4-0, 3-0, 3-0. O Flamengo tomou várias goleadas durante o ano. O Palmeiras não passa por isso, não é comum. Ele aplica a goleada quando dá uma chance, como meteu 5-0 no São Paulo, num clássico. Isso fez toda a diferença. O Palmeiras não tem o desequilíbrio de um Grêmio, que tem um dos melhores ataques e uma das piores defesas do campeonato. Um Grêmio que não estaria jamais nessa posição sem o Luís Soares, que se despediu da torcida na vitória sobre o Vasco por 1-0, o gol dele. É o jogador que mais tem participação em gols no campeonato. Com gols, assistências, é o que mais tem participação em jogadas que resultaram em gol. Então o que nós vimos foi todo mundo se aproximar do líder, porque o líder foi descendo, e ele se aproximou do bloco, na verdade. E aí o título vai ficar com quem é mais sério, mais equilibrado, e isso é reflexo do quê? De um trabalho mais longevo. O mesmo treinador. Se o Felipão estivesse há mais tempo no Atlético, provavelmente o Atlético seria campeão. Eu não sou fã do trabalho do Felipão, todo mundo que me acompanha sabe disso. Mas é inegável que ele agora faz um bom trabalho nesse momento. Mas no início foi difícil, até de se adaptar, entender o funcionamento das coisas, como aproveitar melhor seus jogadores. Foram 10 jogos sem vitória. Se ele já viesse de mais tempo, provavelmente não ficaria em jejum tanto tempo, pontuaria ali e poderia ser o campeão agora. Então, essa troca maluca de técnicos, ela traz muitas sequelas. Você tem que procurar acertar, ter convicção de que aquele é o técnico, e mesmo quando passar por turbulências, conseguir levar adiante. O Flamengo, esse ano, teve como técnicos. Vou contar de um ano para cá, tá? O Dorival, ano passado, que não veio para 2023. Vitor Pereira saiu. Mário Jorge, interino. Jorge Sampaoli e o Tite. É muita gente. No período de 12 meses, Dorival, Vitor Pereira, Mário Jorge, Sampaoli e Tite. 5 técnicos. 6 preparadores físicos diferentes, porque o Sampaoli teve 2. Um deles agrediu o Pedro e foi embora do clube, foi dispensado. Então ele trouxe um outro profissional para fazer esse trabalho. Isso inviabiliza qualquer trabalho minimamente consistente. E aí você entende os momentos de fraqueza de times como o Flamengo, com o maior investimento da América do Sul, mas que titubeia, como na Copa Libertadores, quando perdeu para o Olímpia e foi eliminado, e da Copa do Brasil, com um elenco bem melhor que o de São Paulo, foi derrotado na final. Uma atuação péssima no primeiro tempo no Rio de Janeiro, que acabou sendo decisiva para o conjunto ali daquela decisão de mata-mata e de volta. Então, o que a gente vê é o Palmeiras ganhando o título porque leva sempre a sério. E o Flamengo porque muitas vezes é indolente. E essa questão envolve também a instituição. O que fizeram nesse fim de semana foi de enorme irresponsabilidade. Homenagear 2 jogadores que merecem as homenagens, tanto o Rodrigo Caio quanto o Felipe Luiz. Mas nesse jogo, isso foi irresponsável. Porque quando você resolve fazer de um jogo valendo 3 pontos, e a vitória é fundamental para o Flamengo conseguir a vaga na Copa Libertadores em sua fase de grupos no ano que vem, ao transformar num jogo de homenagem, você gruda nessa partida um rótulo, festa. Homenagem, festa. É outra mobilização. E esse jogo pediu uma mobilização competitiva pela vitória, como o time foi no começo do jogo, quando pressionou no campo de ataque, não deixava o Cuiabá sair jogando, fez 1-0 com 5 minutos, criou outras situações e ainda ampliou o placar, ampliou no final da primeira etapa. Então, o Flamengo ele conseguiu até o time, o seu treinador, o Tite, eles conseguiram uma mobilização importante e que funcionou. Mas aí vem o segundo tempo e você tem o quê? O relaxamento, um cansaço e aí um erro. Talvez até. Como é que estava a concentração do Felipe Luiz no jogo àquela altura? Ele pensando, os minutos finais, daqui a pouco eu não serei mais jogador profissional. Aí ele atravessa uma bola na frente da área. Para mim, aquilo ali é distração, é falta de concentração. É normal. Agora, era para ele ter em campo? Ele seria escalado se não fosse homenageado? Provavelmente não. Ou não, isso não seria. O titular era Ayrton Lucas. Mas como ele foi titular algumas partidas até bem, o Tite o escalou.
A diretoria, ao resolver fazer uma homenagem, coloca o técnico numa situação até meio delicada. E o Tite compôs. Eu acho também que está errado. A não ser que ele, no seu íntimo, quisesse realmente contar com o Felipe Luiz. Eu duvido. Eu acho que ele o escalou porque, pelo que eu percebi ali, pelo que eu me informei, ele foi meio que induzido a fazê-lo. E o Felipe Luiz errou. Gol de pênalti. Surgiu um pênalti a partir dessa com a intervenção do VAR, a partir desse erro do Felipe Luiz, e o Cuiabá descontou. Final do jogo, o Cuiabá jogando bola na área do Flamengo. Se toma um gol ali, perde 2 pontos e de repente perde a vaga na Copa Libertadores, gente, na fase de grupos do ano que vem. E é uma diferença brutal, é fundamental para esses clubes a vaga na fase de grupos da Libertadores, que o Botafogo nesse momento está fora dela. Por quê? A fase preliminar, que a pessoa chama de pré-Libertadores, começa em fevereiro. A fase de grupos começa em abril. Então, se você já estiver na fase de grupos, você vai só jogar Libertadores em abril. Você não tem um desgaste de 2 etapas de mata-mata contra times que você não sabe quais serão. Ah, mas são mais fracos. O Olímpia também era mais fraco, eliminou o Flamengo. Dentro da Libertadores, nas oitavas de final. Então, o Flamengo brincou com o perigo. O Flamengo fez festa quando não era para fazer. Não aprendeu a lição. Há 15 anos, 2008, o Flamengo ganhou o Campeonato Carioca. O João Santana se despede porque vai treinar a seleção da África do Sul. Festa do Maracanã. Antes, vitória 4-2 sobre a América do México, lá na Cidade do México. Os jogadores mexicanos percebem que o adversário estava numa vibe de festa e metem 3-0, com show de Cabanhas. E com isso, o Flamengo foi eliminado da Libertadores. Era um 4-2 que virou 5-4 no placar agregado para o time mexicano. Uma das maiores vergonhas da história do Flamengo. Os caras não aprenderam, não conhecem a história recente do clube. Não pode haver festa num jogo que vale 3 pontos. Ah, mas ganhou, você está sendo chato. Não. E você não vence? Você não ganha o jogo. Porque não é só a questão da escalação do Felipe Luiz, da entrada de Rodrigo Caio nos minutos finais, não se trata só disso. O ambiente fica contaminado por uma atmosfera festiva. Não é jogo de festa. Ah, mas no ano passado teve contra o Avaí, na última rodada, Flamengo já na Libertadores, classificado por 2 vias. Campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores da América. E o campeão brasileiro já era o Palmeiras, não valia mais nada. Aquele jogo era amistoso, de fato. Ali deu. E o Flamengo até perdeu para o Avaí rebaixado. Despedida de Diego Ribas e Diego Alves. Dessa vez não havia essa possibilidade. Ah, então quando que eles vão se despedir? Faz um amistoso, faz um jogo do Campeonato Carioca, um jogo menos importante. Se vira, qualquer coisa, cara. Ou então, no caso do Rodrigo Caio, que vai seguir jogando em outro clube, não faz homenagem. Ou então aquela coisa, olha, vamos fazer uma homenagem antes do jogo. Discreta e tal, uma placa e tal, e acabou. Mas sem essa coisa que o cara vai jogar, botar o ingresso com o desenho do rosto de outro jogador, um pet na camisa que lembra o Rodrigo Caio, o Felipe Luiz, sem esses exageros. Porque tudo isso, gente, dá uma cor, dá um ambiente de festa, e não é para isso. Se o Cuiabá estivesse fazendo um bom jogo, o Cuiabá é um time perigoso. Terceira melhor campanha de visitantes do Campeonato Brasileiro, gente. Esse time meteu 3-0 no Flamengo lá, no Mato Grosso, no primeiro turno. Então, se o Cuiabá, porventura, consegue ter um desempenho melhor, o que não teve, de repente empata esse jogo. Enfim, eu acho que o Flamengo começou o ano muito mal. 42 dias de férias para os jogadores, troca frenética de treinadores, tudo errado. Tudo errado. A culpa começa com o Landim e Marcos Braz, passa por técnicos, passa por atletas, passa por profissionais do futebol. Muita gente tem responsabilidade nisso tudo aí. E termina o ano também brincando com fogo. Brincando com perigo. Como venceu? Ah, não, ganhou, tudo bem. Não é assim que tem que pensar, não. No mesmo momento que o Flamengo brincava de fazer festa, o Palmeiras começava a realmente festejar o que vale, que não é despedida de jogador, não. O que vale é título. Aliás, quando alguns jogadores importantes até ganharam títulos pelo Palmeiras, como Jailson, como William Bigode, como Felipe Melo, como Daverson, que enfrentou o Flamengo com a camisa do Cuiabá nesse domingo, não ficaram se preocupando em fazer festa, não. Obrigado, tchau, siga seu caminho. E eles estão aí em outros clubes. O próprio Felipe Melo ganhou mais uma Libertadores agora com o Fluminense. Problema nenhum. Seguiu o caminho dele, o Palmeiras seguiu sua direção e o Flamengo continua preso ao passado e com dificuldade para lidar com essas situações, brincando com perigo. E a vaga da Libertadores não está assegurada. Quarta-feira, contra o São Paulo no Morumbi, o Flamengo precisa vencer para conseguir garantir essa vaga, independentemente de qualquer outro resultado. Tem jogo. O campeonato não acabou.
Esse vídeo tem o patrocínio da Manual. Você viu aqui na descrição, né? Você vê na descrição o link para a promoção do mês, né? Aproveite, então, se você estiver enfrentando problemas com a calvície, lutando contra a queda de cabelos, e entre em contato com a Manual, nosso parceiro que apoia o nosso jornalismo aqui no YouTube. Gente, nessa quarta-feira tem a rodada final do campeonato, jogos 9h30 da noite, acabando 11h30, então lá para 15, para meia-noite, a gente vai chegar aqui com a live para falar sobre a definição, a confirmação do título do Palmeiras, certamente vai acontecer. Para quem ainda não entendeu, o Palmeiras tem 3 pontos de vantagem sobre Flamengo e Atlético Mineiro, mas ele tem um saldo de gols muito superior. Então é praticamente impossível que ele perca, um deles vença e tire a diferença, especialmente o Flamengo. Então, o Palmeiras é o virtual campeão, quarta-feira vai confirmar esse título, sabemos disso, e vamos ver quem vai ficar com as vagas na Libertadores. No momento, as vagas estão com Atlético Mineiro, Flamengo e Grêmio. E o Botafogo e o Red Bull Bragantino na fase preliminar, aquela que o pessoal chama de pré-Libertadores. Tá? E a briga contra o rebaixamento. O Bahia na zona do rebaixamento, já caíram Goiás, Coritiba e América. À frente do Bahia, o Vasco e o Santos, lutando para não cair. Vasco venceu, escapou. Santos venceu, escapou. O Bahia tem que vencer o Atlético e torcer contra essas equipes. Ou empatar com o Atlético Mineiro em Salvador e torcer para que o Vasco seja derrotado pela Red Bull Bragantino em São Januário do Rio de Janeiro. Essas são as combinações aí básicas. Daí o Cruzeiro escapou do rebaixamento ao empatar com o Botafogo no Rio de Janeiro por 0-0. Vai enfrentar o Palmeiras na quarta-feira, tranquilo e calmo, sem nenhum tipo de pressão, enquanto a equipe palmeirense vai apenas confirmar o seu título, certamente vai lutar para fechar com uma vitória. Mas se perder também está tudo bem, porque será campeão de uma forma ou de outra. Lembrando sempre aqui que, além da live da quarta-feira depois da rodada, os links aqui na descrição do vídeo para o nosso canal de cortes, com o melhor das nossas lives, o clube de membros do canal. Participe, apoie o nosso trabalho no YouTube. Também o curso online de jornalismo esportivo, meu blog no All Sport, as novidades também, canais no WhatsApp e no Telegram. Então, tudo aqui embaixo, os links estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo. Além também, claro, do Uso 360, nosso parceiro com os produtos do canal, canecas, camisetas da Live Soft Open e muito mais. É isso. Saudações.